caríssimo telespectadores, que está a começar a hora 21, o FTV Debate, este que é o programa que te permite analisar diversos temas que marcam a atualidade, não o telespectador sozinho, mas junto a analistas que têm um entendimento mais aprofundado em relação a estes mesmos temas. E este que nós apresentamos esta edição de quarta-feira do FTV Debate e vamos então analisar 3 temas para esta mesma noite, com 3 analistas de peso que nos vão poder ajudar. E mais o caríssimo telespectador também está convidado a então nos ajudar nesta vertente. E vamos então cumprimentar primeiro ao Dr. Muxanga, que está mais próximo de mim, para dizer-nos então aquele que é o ponto prévio, como também saudar aos caríssimos telespectadores e internautas. Dr. Muxanga, muito boa noite. Saúde, por favor, aos nossos telespectadores e internautas para esta noite de quarta-feira do FTV Debate. Muito obrigado. Boa noite a si, boa noite aos colegas, Dr. Mulungu, Dr. Pangaia, aos telespectadores, aos internautas, ao povo moçambicano e todos aqueles que nos assistem. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todos aqueles que choram pela partida dos seus entes queridos, sobretudo a família Nganhane pela partida da mana Felizmina Antônio Nganhane, que partiu ontem para a eternidade no hospital em Maputo e que vai enterrar amanhã, quinta-feira, em Siaya, na província de Gaza. Espero que Deus acolha a alma dela, se que merece, e rogo para que as perturbações que andam na rua não atinjam as viaturas que vão transportar as pessoas que vão a este funeral. Questões prévias. Primeira questão é que a CTA vai às eleições e, pelo que estamos a ouvir, mais uma vez vamos assistir uma vergonha, igual àquela que já vimos de CTA oferecer um Mercedes ao presidente Guebuza e o presidente Guebuza ter resistido e devolvido aos próprios elementos da CTA depois de muita pressão. Também queria recordar a história do famoso trator, que até criou situação para o antigo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, que foi tentar oferecer trator ao presidente, em vez de oferecer aos camponeses que fazem agricultura no Vale do Influente. Eu queria chamar a atenção ao jovem Reneu, que aparenta que é a pessoa que está colocada à frente disso, e sabe-se que é familiar de um respeitado administrador lá para as bandas de Inhambane, para que evite se meter nesta vergonha, porque o povo moçambicano está atento. Havendo essa possibilidade de ter possibilidade de mobilizar a ambulância, vai entregar ao Centro de Saúde da Manhissa, porque o Centro de Saúde da Manhissa é a entidade hospitalar que tem cuidado do maior troço onde tem havido acidentes. São mais de 55 quilômetros. Começar de onde o distrito da Manhissa começa, em Marraquene, em Bobola, até Chinavane. São cerca de 60 quilômetros, que se a memória não me traçou. Portanto, é o troço mais comprido dentro da província do Maputo e Gaza, de um distrito atravessado pela Estrada Nacional número 1. Portanto, mande a ambulância ao Centro de Saúde da Manhissa, nada de entregar ao Presidente da República, nem a esposa do Presidente da República, nem a FEMATRO, porque a FEMATRO não tem equipas de socorro. Ainda que tenha combustível e motoristas, a ambulância precisa ter enfermeiros, precisa de outros equipamentos e precisa de maqueiros, e essas pessoas estão dentro do hospital. A segunda questão que eu tenho é chamar a atenção ao Ministro da Economia por causa de baú. O baú da cidade de Maputo funciona muito mal. Dizem as minhas fontes que o diretor chega lá depois de 10h30 e sai antes das 13h30. Está cheia a mesa de expediente porque ele diz que não consegue entrar porque não há rede. Então é preferível encontrar um diretor que vai saber madrugar, entrar às 5h30 para despachar o expediente ou sair 21 horas depois de despachar todo o expediente. E dia seguinte até pode ter folga para compensar o dia em que ele não vai fazer os despachos. O baú foi criado para dar celeridade ao expediente, para as pessoas poderem ter respostas em 24 horas, menos de 42 horas, 48 horas. O que está-se a verificar no baú, as pessoas levam mais do que isso, mais de uma semana, à espera de um expediente que deve ser despachado em 24 horas. A terminar, tenho uma crítica a fazer aos facebookistas
Há pessoas que se fazem de internautas, escrevem no WhatsApp, escrevem no Facebook e não têm nada para escrever e andam a escrever coisas em nome dos outros. Não sei se é para apanhar o quê. Eu queria chamar a atenção que eu não uso Facebook e eu não preciso de saber o que é que o Venâncio faz com o dinheiro, porque eu consigo ver o que é que o dinheiro está a fazer. O dinheiro está a alimentar a ele, está a alimentar as pessoas que o escoltam, está a alimentar as viaturas que o transportam, porque ele precisa dessa logística para continuar a fazer um trabalho muito importante para o povo moçambicano. A política moçambicana, nestes dias, 10 de novembro, tem um grande animador, um grande maestro, chamado Venâncio Mondlane. Então, ele não pode, lutando pelo povo moçambicano, custear por si próprio as despesas dessa luta que ele faz quando a luta é do povo. Portanto, quero agradecer a todos aqueles que têm sabido contribuir para ajudar para que este senhor, Venâncio Mondlane, continue a dar dinâmica à política moçambicana, reivindicando a justiça eleitoral, demonstrando que ele está disponível a manter esta chama até 365 dias, vezes 5 anos de mandato do senhor Chapo e do Partido Frelimo, conseguido à custa do roubo. Por isso está de parabéns, engenheiro Venâncio, estão de parabéns todos aqueles que contribuem, a luta continua. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Muxanga, por estes pontos e também por saudar os caríssimos telespectadores. E nós endereçamos, como FTV, as nossas mais sentidas condolências à família enlutada, assim, aqui citada pelo Dr. Muxanga. E passo então a palavra ao Dr. Mulungu, que também vai poder saudar aos telespectadores, assim como internautas nesta noite de quarta-feira. Dr. Mulungu. Saudação a si, Luís, ao deputado Muxanga e ao Dr. Pangai. Também a quem nos acompanha a partir de Gaza ou de diversas plataformas digitais que hoje todos nós temos acesso para poder acompanhar a informação na íntegra. O meu ponto prévio é a questão da ordem pública. A questão da ordem pública, eu acho que ela é uma questão muito urgente e ela deve ser restaurada para que, de facto, nós tenhamos uma organização enquanto sociedade. E esta organização vai nos permitir fazer esta pressão que todo o povo moçambicano está a fazer neste momento de uma forma com que ela surta efeitos de facto desejados. Eu acho que nesses moldes em que estamos a fazer como povo moçambicano esta pressão, na ausência de uma ordem, abre espaço para que tenhamos aqui, se calhar, algumas respostas para uma espécie de respostas para calar ou silenciar este movimento. Por isso que eu acho que numa situação onde tivéssemos uma ordem, ou seja, uma coadjuvação ou um paralelismo de trabalho entre a população e os polícias, nós de facto teríamos uma capacidade, um cenário organizado onde pudéssemos de facto exprimir aquilo que são as nossas insatisfações e ouvirmos o que o governo tem como resposta ou como solução àquilo que são os nossos anseios. É verdade que é um momento muito crucial para a política nacional, porque é isto de facto, o governo não pode dar agenda ao povo, o povo é que deve dar agenda ao governo. E é mais ou menos nestes moldes, só que num ambiente mais organizado, isto seria algo bonito de se ver e algo bonito de se vivenciar, no sentido de que os seus resultados seriam mais palpáveis em relação aos que estamos a ter neste momento, porque são vários problemas, mas há zonas que comungam dos mesmos problemas. Então era preciso que houvesse aqui uma espécie de alinhamento e unificação desses problemas para que de facto houvesse uma resposta em série e não respostas de uma forma descontínua, ou seja, se hoje levanta-se um bairro como Infulene, depois a seguir é um bairro como Jorge Dimitrov e depois é um bairro como Malhangalena, então vai se respondendo de uma forma aleatória. Então era preciso que houvesse um alinhamento de todos os problemas e as soluções também conhecessem de facto este alinhamento, para que não houvesse aqui
uma espécie de como se resolveu lá, há uma necessidade de se resolver também deste lado. Eu acho que temos que recompor a ordem pública para que, de facto, isto conheça um paralelismo, todas as atividades, polícia e população, e também o Estado fazer o seu papel devido. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu, por nos ter trazido estes pontos prévios que são, de certa forma, uma reflexão para a população. E passo agora a palavra ao Dr. Pangaia para também saudar aos telespectadores e internautas nesta que é a introdução do FTV Debate, como também apresentar aqueles que são os pontos prévios para esta noite de debate. Sim, boa noite para si, boa noite, Dr. Muxanga, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite, telespectadores, e agradecemos a FTV por ter nos convidado para podermos partilhar com a sociedade moçambicana aquilo que é o nosso ponto de vista relativamente à conjuntura nacional doméstica. O meu primeiro ponto prévio tem a ver com os funcionários desligados há mais de 5 anos e que não estão ainda integrados no sistema da Previdência Social. O que está a acontecer com esses funcionários? Esses funcionários não estão, neste momento, a usufruir direitos de alguém que estivesse na reforma no sistema de Previdência Cautelar, aliás, no sistema da Previdência Social, assim como não estão-se a beneficiar daquilo que são as progressões ou mesmo os benefícios que aparecem para o funcionário público. Então, esses funcionários desligados estão numa terra sem ninguém. Quando aparecem benefícios para aqueles que já estão no sistema da Previdência Social, eles não têm esse direito porque ainda os processos estão em tramitação para poder entrar na Previdência Social. Quando aparecem os benefícios para os funcionários no ativo, igualmente nele também não tem esse direito. Então, isso significa que há uma injustiça por parte desses funcionários. Razão que leva com que esses funcionários desligados não estejam, neste momento, integrados na Previdência Social é apenas a morosidade dos processos, ou mesmo falta de interesse para que isso aconteça. Então, é preciso que o Ministério da Administração Estatal, Função Pública, regularize a situação dos funcionários desligados, que a maior parte deles estão há mais de 5 anos nisto, considerados ainda como funcionários mais desligados e continuam a receber junto da função pública, mas sem o direito, por exemplo, quando se faz a concertação social no princípio de cada ano, eles não têm esse direito. Por exemplo, agora, houve o 13º. Para aqueles que estão na Previdência Social, eles receberam 100%. E os que estão na função pública receberam 50%. Neste caso, aqueles que estão ainda estão desligados, não tiveram o direito da Previdência Social. E quando houve aumento salarial, em cerca de 8% nos anos anteriores, esses também não tiveram esse direito. Então, significa que os funcionários desligados estão na terra sem ninguém. Daí que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública possa fazer com que os processos desses funcionários corram muito rapidamente para que se defina o lugar onde eles devem estar. O segundo ponto prévio tem a ver com as crianças que estão a ser impedidas de assistir às aulas porque não têm uniforme escolar. Isso aí é uma transgressão, de certa maneira, flagrante, porque se sabe de que a população hoje está a reclamar o custo de vida alto. E, por conseguinte, muitas das pessoas não conseguiram reunir o uniforme escolar para as crianças. Agora, quando se vai na escola, essas crianças são impedidas de assistir às aulas porque não têm uniforme escolar. Parece que aqui não há uma sensibilidade por parte do Ministério da Educação. E se essas crianças, ou os encarregados de educação dessas crianças, também faltasse essa sensibilidade, até haveriam de exigir o Ministério da Educação que colocasse carteiras e salas de aula para que essas crianças possam assistir às aulas. Por que o Ministério da Educação exige que as crianças já tenham uniforme escolar para assistir às aulas, mas, no entanto, já não se ocupa naquilo que é a sua função também para garantir que essas aulas corram de forma harmoniosa, colocando carteiras e salas de aulas? Então, aqui poderemos estar num ambiente em que os encarregados de educação poderão dizer, ok,
Para as nossas crianças poderem assistir às aulas, então vocês também devem colocar carteiras e haver salas de aulas. Enquanto vocês, o Ministério da Educação, também estão a impor de que as crianças, para assistir às aulas, devem ter uniforme. Então, havendo essas deficiências de ambas as partes, deve haver aqui concessões. Os encarregados de educação estão a permitir que as crianças sentem no chão sem carteira. E o Ministério da Educação também deve permitir que as crianças que não têm condições assistam às aulas, sem que coloque essa premissa de que sem uniforme escolar não pode assistir às aulas. O último ponto prévio tem a ver com a vergonha da nossa União Africana. Eu sugiro mesmo que a União Africana deveria ser dissolvida, deveria não existir, porque ela, afinal de contas, é um instrumento da Europa. Há pouco tempo, quando nós vimos o João Lourenço a tomar posse para uma governação rotativa, com uma bandeira gigante da União Europeia. E nós sabemos que a União Europeia está a financiar em 75% a União Africana. Até que medida em que a União Africana efetivamente está a representar os interesses africanos? Praticamente nulas. E nós sabemos que são os europeus que fizeram a partilha de África, dividiram a África em talhões entre eles. E hoje são esses mesmos que estão praticamente a governar a União Africana, investindo em 75%. Uma União Europeia que investe 75% do orçamento da União Africana. O que esperamos das decisões que vão sair da União Africana? Praticamente nulas. E é por isso mesmo que os países da África Ocidental acabaram desvalorizando esse tipo de congregações africanas, porque elas estão, acima de tudo, a servir os interesses alheios. Então, a África, nós os africanos, deveríamos nos unir, todos os países africanos, deveríamos nos unir para dissolver a União Africana e constituirmos uma outra união ou um outro organismo que vele efetivamente pelos africanos e não a União Africana atual, que está a poder desempenhar funções. Qual é a razão da bandeira gigante? Até a própria bandeira da União Africana não se via tanto. Bandeira gigante da União Europeia, naquela sala máxima da União Africana. E como isso não bastasse, estavam lá os europeus, lado a lado, a poder desejar também, a dar parabéns ao Lourenço. Isso significa, efetivamente, que nós ainda estamos numa colonização. E essa situação teve de desaparecer. Uma exortação. Todos nós africanos devemos, portanto, exigir a demissão daquele órgão e constituirmos um órgão que efetivamente vai coisa. É preferível que o pouco orçamento, a pouca contribuição que cada país africano faz, seja esse o orçamento da União Africana. Ao pegar esse orçamento europeu, diz-se um ditado, não um jantar grátis. Não é por acaso que a União Europeia está aí a financiar 75% do orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Eis que nós terminamos esta primeira parte da apresentação dos pontos prévios, que já foram apresentados 3, divididos em seus próprios grupos, mas agora vamos entrar então para a transição do nosso primeiro tema. Vamos conversar de maneira muito breve, para uma questão de gerência de tempo, sobre o processo movido contra Venâncio Mondlane, o antigo candidato às eleições presidenciais, que acabou por não conseguir, mesmo sendo suportado pelo partido Podemos. Este processo que é movido pelo Ministério Público, mas na mesma vertente falamos sobre a do Gongo, que se pronuncia sobre o valor daqueles que são então os seus produtos, ou melhor, o cimento. Vamos ouvir primeiro o Dr. Muxanga para responder à primeira pergunta. Dr. Muxanga, este processo que é movido contra Venâncio Mondlane é um ato, então, de justiça, podemos assim considerar, ou então é uma maneira de enfraquecer Venâncio Mondlane politicamente? Muito obrigado. Primeiro, quero lamentar, porque isto até pode criar uma situação que cheira mal na sociedade, tendo em conta que o atual presidente, o seu último espaço de residência foi em Inhambane. O procurador-geral, recentemente nomeado, é natural de Inhambane.
a primeira-ministra é natural de Inhambane, o procurador que move o processo é da província de Inhambane. Quer dizer, está a nos parecer que aqui teremos que tocar uma música inhambanesa, mas que não é aquela que nós estamos habituados de terra de boa gente, mas que pode transformar Inhambane em terra de mais gente. Primeiro, porque o que o procurador andou a dizer é uma confusão. Está a tentar atrapalhar os incautos, os distraídos. Qualquer processo em juízo, seja ele civil ou criminal, tem efeitos sobre a pessoa demandada. Porque ele tem que responder e tem que arcar com as consequências da condenação por causa desse processo. Quando há um processo civil ou comercial ou laboral na esfera jurídica e uma das partes perde e não cumpre as responsabilidades que o tribunal lhe atribuir, seja indenizações, seja impostos ou multas, o que se faz é que se arrasta o patrimônio do cidadão condenado. Quando você tenta transferir, por exemplo, eu tenho viaturas, e porque sei que vou ser condenado, transfiro as minhas viaturas para a propriedade do doutor Pangaio ou Mulungu, o tribunal descobre, eu sou preso e as minhas viaturas vão ser arrancadas à pessoa que eu entreguei, porque eu estou a desobedecer uma decisão judicial. Por isso não há diferença sobre o efeito do processo civil e criminal. Até porque o processo criminal aparenta ser melhor, porque no julgamento do processo criminal tem lá 2 juízes eleitos. E depois há que colocar a questão na mesa, onde há assistência, o público querendo vai assistir a esse julgamento. E depois tem de haver matéria probatória, matéria indiciária, matéria que prova. Por exemplo, se estes processos estão a ser movidos contra o engenheiro Venâncio Mondlane fossem criminais, deveria ter que se saber quem é a pessoa que destruiu os tais 300 e tal quilômetros de estrada, qual é o instrumento que usou para destruir a estrada, e essa pessoa ser ele a dizer que sou eu, por isto que o Venâncio me deu, ele me orientou, me obrigou, para saber se o Venâncio tinha a KM ou tinha katana para obrigar a ele a cometer esses crimes. Então, eles montam esta questão do cenário civil, que é para poderem condenar o engenheiro Venâncio no silêncio, sem o povo estar atento. E depois disso, a qualquer momento, já com decisão judiciária, sequestrar o engenheiro Venâncio e o meter na cadeia, alegadamente porque não cumpriu com a condenação de ter que reparar 300 e tal quilômetros de estrada que custam 11 mil meticais, contrariamente ao que nós sabíamos que 1 quilômetro de estrada custa mais do que 1 milhão de meticais. Estes processos visam caçar parte do dinheiro dele, como sabemos. É bom recordar que o tribunal, a procuradora cessante, desencadeou um mecanismo aí de mandar congelar as contas do engenheiro Venâncio Mondlane, e esta manobra visa, efetivamente, arrancar a ele o dinheiro que tem nessas contas e tirarem-lhe mais coisas que ele possa ter, de forma a o tornar paupérrimo, para que sem meios ele não possa continuar a lutar pela justiça eleitoral, para que ele não continue a lutar pelo bem da democracia no nosso país. Por isso, eu queria apelar a todos os moçambicanos para verem esses processos com olhos de ver, de modo a evitarmos que o engenheiro Venâncio caia na ajada destes inimigos da democracia que nós pretendemos neste país. Portanto, é preciso estarmos atentos e percebermos que a Procuradoria de Inhambane
É em Inhambane de onde vem Chapo. É de Inhambane onde vem a primeira-ministra. É de Inhambane onde vem alguns elementos muito nocivos à democracia moçambicana e chefes no Partido Frelimo. Por isso vamos montar muita vigilância. Espero que isto depois não manche toda a província e confundirmos com o residente porque teve este comportamento, toda a população de Inhambane vamos pensar que está contaminada e deixarem de ser boa gente. Em relação a do Gongo, a ser verdade o que nós vimos, que a do Gongo destina 5% da sua produção para angariar divisas. Eu acho que a do Gongo pode aumentar a sua produção mais 10% para atender às questões dos locais. A população de Matutuine precisa de comprar cimento a preço mais barato do que aqueles que dão divisas. Se conseguem vender cimento a 380 na Suazilândia, tendo em conta que os naturais de Matutuine não precisam do transporte da do Gongo, a do Gongo pode preparar um armazém aí ao lado, onde vai servir como centro social para os nativos de Matutuine irem comprar cimento a preço bonificado, 250 a 200 meticais o saco, tendo em conta que aquelas pessoas perderam suas machambas, perderam seus locais de pasto, estão a suportar a poluição diariamente por causa deste processo da fabricação do cimento. Portanto, eu penso que até pode ser um bom caminho isto. E aí evitaríamos isto. A população já está a começar a agir agora. Está a bloquear a linha férrea para que não saia calcário de lá, para dizer que mais dias, menos dias, a Companhia Industrial da Matola, aliás, Cimentos de Moçambique na Matola, vai parar porque não vai ter matéria-prima. Então, se há consciência de que temos que babar aqueles que têm divisas, então temos que ter também a responsabilidade de assumir que aqueles que vivem no local onde o Deus destinou os recursos são donos dos recursos. Esses precisam de serem bem tratados. São estes que nós temos que babar demais a eles para garantir que os recursos possam ser explorados sem problemas. Por isso, do Gongo, aumente a produção, mais 10% da sua produção para vender para os naturais de Matutuine. Cimentos de Moçambique, faça a mesma coisa, aumentar sua produção, 10% para vender para os residentes da cidade da Matola a 200 ou 250 o saco de cimento, porque os senhores estão a poluir, nós estamos a morrer por causa da poluição que estão a causar. Exato. Dr. Muxanga, para terminar esta intervenção, a exortar tanto a Dungongo como também a Cimentos de Moçambique a aumentar a sua produção, ambas as empresas, a 10%. Vou agora para o Dr. Lungo para a pergunta número 2 deste nosso primeiro tema, para perguntar se a resposta da Dungongo foi suficiente sobre os preços ou é apenas uma manobra para desviar então as atenções do verdadeiro problema que está-se a ver. Bem, a ser verdade essa justificativa por parte da do Congo, eu acho que tem uma explicação, tem um enquadramento a nível da própria teoria da economia, ou seja, este é o famoso dumping, onde faz-se de facto um preço competitivo a nível de mercado internacional para angariar divisa. Esta divisa é que possibilita a aquisição de matéria-prima. Só que aqui temos que ter uma compreensão de matéria-prima no sentido genérico, porque a matéria-prima principal para a produção de cimento, de facto, ela é extraída a nível local. Mas temos as próprias máquinas,
que são importadas, a sua manutenção, e geralmente essas máquinas, a sua manutenção é através de equipes internacionais ou empresas internacionais que enviam os seus homens para fazer as devidas manutenções. Dizem que fazem isso porque Suazilândia tem carvão e a África do Sul tem carvão. Então querem Rand e querem Malangen, que é para comprarem o carvão, que misturam com calcário. Muito bem. Então, com essa explicação, significa que é para ter este valor para, de facto, estabelecer aqui um cenário de comércio onde haja troca de produtos para a produção do mesmo cimento. Numa outra vertente, é para também, olhando para as teorias da economia, para transformar esta do gungo no mercado internacional em um produto competitivo, ou seja, ela entra neste cenário com um preço competitivo, um preço que o possibilite estar, de facto, a nível dos preços estabelecidos a nível internacional, ou seja, há uma percepção de que este preço é o preço praticado no mercado internacional. Agora, nós temos o preço a nível interno, mas essa incongruência, numa primeira fase, olhando isto já na dimensão social, esta incongruência do preço que é praticado a nível do mercado internacional e a nível do mercado interno, ela, de facto, sempre irá criar essa clivagem, porque essa justificativa, ela como tal, mesmo nesta situação em que nós nos encontramos de crise de divisa internacional, principalmente o mercado, principalmente a moeda de troca, a moeda principal de troca, que é o dólar a nível internacional, esta crise que nós temos aqui em Moçambique, ela, de facto, a do gungo, ela per si não terá esta capacidade de responder a esta crise. Então, há uma necessidade de o governo intervir no sentido de Moçambique voltar a ter divisas para responder este problema que o mercado interno está a ter. Porque nós falávamos aqui há 2 programas atrás que este problema de divisa ou de moeda estrangeira, ela prejudica muito a importação de matéria-prima que várias empresas usam, de facto, naquilo que é o seu dia-a-dia. É verdade que o Dr. Pangaia levantava aqui a possibilidade ou a ideia de que não, até isto pode ser positivo, porque usa-se essa divisa, de facto, para importar unhas, cabelos, e isto não era muito benéfico para a nossa economia. Mas nós percebemos que este posicionamento não pode vir de uma do gongo, tem que ser do governo, porque a solução ela deve abranger a todas as empresas. Numa outra vertente, eu acho que essa ideia de praticar um preço para as localidades, ela é positiva, sim, desde que este cidadão da localidade apresente o seu BI e confirmado a sua moradia nas proximidades de onde está essa infraestrutura, pode se beneficiar de um preço relativamente bonificado. Mas numa outra vertente, podia-se criar aqui algumas instalações, ou seja, construir-se hospitais, construir-se escolas e construir-se estradas para esta população se beneficiar em jeito de responsabilidade social por parte da do gungo. E isto ia minimizar, em boa parte, as necessidades desta localidade. Agora, a questão do preço também, ela podia ser, de facto, ela também é bonificada, ou seja, uma tem que andar com a outra para que a população sinta-se mesmo confortável e veja na íntegra os resultados de ter uma fábrica de cimento nas proximidades da sua residência. Agora, voltando aqui a fazer uma verificação nesta vertente de trocas comerciais entre o gungo e essas empresas sul-africanas, não sei se o carvão como tal que se refere é o carvão mineral. É carvão de queima, sim, porque usam para queimar. Exato. Então, eu acho que Moçambique é um dos maiores produtores de carvão a nível internacional. Se não é o segundo, é o país com mais reservas de carvão. E o nosso carvão é muito barato.
eu acho que a do Gongo, essa justificativa, se é que existe de facto essa justificativa por parte da do Gongo, eu acho que ela não tem uma base de sustentação sólida, porque nós somos também um estado que tem várias reservas de carvão em Moatize. Então, era uma situação de ir-se buscar o carvão em Moatize para que, de facto, a do Gongo tenha tudo aqui a nível nacional. É verdade que pode-se justificar a ideia de proximidade geográfica. África do Sul e Suazilândia estão mais próximas da do Gongo em relação as mineradoras de carvão que estão em Tete, mas é preciso fazer-se perceber que quando há possibilidade de se buscar todo tipo de matéria-prima para a produção de um determinado tipo de produto, se é a nível nacional, nós temos que buscar a nível interno, porque nós temos isso tudo para, de facto, responder este grande problema que o país enfrenta neste momento. Mas é assim, desculpa, o engenheiro Venâncio fez uma demonstração muito interessante quando ele explica que ainda que o Rand ou Emalangen estivesse a 4 vezes 52 ou 53 não chega a 300. Se nós considerarmos 4 vezes vezes 25 ou 50, 55 ou 60 randes, né? São 240. Então, o homem o muquerista, o Sodecar Novel, diz em voz alta que há muita divisa. Se ele quiser $1 milhão, não abrir e fechar de olho, ele sabe onde ir buscar. Ali, próximo do Banco de Moçambique. Mas no setor informal. Está no setor informal. Quem mete o dinheiro no setor informal? Não achas que o dinheiro pode sair do Banco de Moçambique e ser entregue ao setor informal? E depois algumas pessoas lá do Banco de Moçambique estarem a render por isso? Se nós já vivemos aqui situações de arroz que não havia na loja e o arroz era vendido no mercado a banhas. Aquelas latas pequeninas, aquelas. Em vez de pesarem 1 quilo na balança, usavam latas que dão 750. Tem diferença de 50 gramas em relação ao quilo. E comprávamos o arroz dessa maneira. Eu desconfio que este dinheiro sai do Banco de Moçambique. Até que o Banco de Moçambique venha me convencer que o dinheiro não sai de si. Não é possível gritar-se que o país não tem dinheiro e o Banco de Moçambique dizer todas as vezes: nós temos dinheiro para garantir 6 meses de importações. Temos dinheiro para garantir 7 meses de exportação. Por que não pegam esse dinheiro, dar a do Gongo, para a do Gongo comprar matéria-prima na Suazilândia e na África do Sul e aumentar a produção? Em vez de exportar 5%, exportar 20% da sua quê? Ou 50% da sua produção, que é para compensar a parte dos moçambicanos. Exato. Isto aqui é brincadeira de mau gosto. Há condições, sim, para se reduzir o preço do cimento na República de Moçambique. O que não quer é que o governo não quer reduzir. Da mesma maneira que agora, sem que o presidente tenha escrito no seu discurso, no seu programa, agora já aceita que pode tirar o IVA. A pergunta que se faz é: afinal, quem decretou o IVA? Foi o governo, através de uma proposta de lei apresentada à Assembleia da República. Será que o governo, sem a Assembleia, pode reduzir o IVA? Não. Por isso, o povo moçambicano não se deixa enganar. Só poderão sentir efeito da redução do IVA em abril. Porque este governo, antes da Assembleia reunir em sede própria, não tem como reduzir o IVA, porque o IVA foi aprovado por lei. E nós chamávamos a atenção na altura que é melhor deixar de trazer de novo o IVA para os produtos da primeira necessidade, porque os efeitos da Covid, os efeitos dos ciclones ainda se fazem sentir na vida do povo moçambicano. E eles negaram. Exato. A mesma questão se levanta em relação ao combustível. Por que o combustível é mais caro na República de Moçambique e mais barato na Suazilândia
e mais barato na África do Sul e na zona de Mpumalanga, enquanto nós temos terminais oceânicas. Muito bem, Por doutor que o Muxenga. combustível está igual a Johannesburg e Maputo, a Mbabane e Maputo, a Harare e Beira, quando Beira tem terminal oceânico? Portanto, há muita coisa aqui que este governo precisa de nos explicar. Por isso que eu dizia, ainda bem que o senhor cabulou, agora está a ter problema na defesa do seu trabalho de cábula. Ainda estamos a começar. Muito bem, Dr. Muxenga. Muitíssimo obrigado. Agora passo a palavra ao Dr. Pangaia para fazer uma pergunta dupla. Acredita que o governo está realmente a gerir a questão ou a lidar com problemas de subida de preços, ou está apenas a adiar esta mesma solução? Estando a adiar, quais são as implicações desta mesma postura diante do povo quanto à confiança que tem para com as instituições governamentais? Olha, é assim, o governo deve, de alguma forma, poder analisar as políticas públicas que estão em curso neste momento e perceber também o que é efetivamente defende a sociedade e aquilo que está a prejudicar a sociedade. Essa questão, por exemplo, não há como poder pensar neste momento em baixar ou subir o custo de vida sem que se reveja as políticas públicas proibitivas para a qualidade de vida da população. Vocês lembram, só para dizer que todo aquele que tem ideias de poder trazer o bem social, ele é combatido através de políticas que lhe é infringido para poder seguir. Vocês lembram-se muito bem quando se construiu a estrada circular de Maputo, se construiu a ponte Maputo-Catembe, era para permitir a circulação rápida de pessoas, bens e serviços. Então, há quem percebeu que isso iria alavancar o bem-estar na cidade de Maputo, dentre vários outros, inclusive na região, porque a ponte Maputo-Catembe, ela liga Botsuana, liga a África do Sul, dentre vários outros países. Então, construiu-se aquilo como uma das premissas da SADC, para que Moçambique tornasse também a ligação com os outros países da região. Então, há quem viu isso como uma das formas de combate à pobreza. O que fez? Colocou barricadas nessas estradas, as tais portagens, para poder frear a circulação de pessoas e bens. Para além disso, porque se sabia que a N1 é uma das vias que permite o abastecimento às grandes cidades. Colocou-se barricadas, ainda na N1, que nem sequer é uma estrada em condições. Tudo o quê? Para poder impedir a circulação de pessoas e bens e manter a pobreza dentro do nosso país. Então, esses sinais devem ser lidos pelo governo. Que essas políticas de colocação de portagens, essas políticas de poder encarecer o cimento, tem em vista de poder manter a população moçambicana no sofrimento. Quando se encarece o cimento, pretende-se criar ainda essa situação da reivindicação por parte dos jovens porque não tem habitação. O fim último é esse. O governo até pode tentar consumir essa desculpa do gongo, mas o que está por detrás aqui é cada vez mais prejudicar o desenvolvimento econômico de Moçambique. Porque se sabe que se o cimento é vendido os valores que o Venâncio Mondlane apresentou, obviamente que nós teríamos em grande medida resolvido a situação de habitação no país. E resolvendo o problema da habitação no país, estaríamos a obter a satisfação da sociedade moçambicana, que não é isso que se pretende. Pretende que o país continue ainda em rebuliço. A situação da agricultura que foi sustentado, que é o projeto Sustenta, promovido pelo Banco Mundial. É uma agricultura que não nos traz a segurança alimentar.
Então, tudo que é feito aqui, nós ainda não percebemos que quando nós fazemos um determinado esforço, aparece uma contraposição. Lembre-se que a construção da ponte Maputo-Catembe antes era para ser financiada pelo FMI e Banco Mundial. Mas, quando no segundo mandato de Guebuza, houve aquele conflito pós-eleitoral e havia sido imposto para o governo da Unidade Nacional, e o Guebuza negou isso, negou o governo da Unidade. Governa aquele que ganhou. Logo, o FMI, Banco Mundial, disseram que enquanto você não puder aceitar essas premissas, nós não vamos mais dar investimento para aquilo que você pediu. O que aconteceu com Guebuza? Guebuza deu costas ao FMI, o Banco Mundial foi pedir aos bancos chineses. Então, isso, ele conseguiu esse valor através de uma outra via, declinando-se do FMI e Banco Mundial, porque para poder aceder àquele investimento tinha que aceitar as premissas dele, do governo da Unidade Nacional, entre outras coisas assim. Guebuza foi aos chineses, os chineses financiaram, construiu a ponte Maputo-Catembe, construiu as barricadas. O que eles fizeram agora? Meteram a história das barricadas para poder impedir. Porque o fim último é esse, de não permitir a circulação de pessoas e bens, porque isso alavanca a economia. Nós não estamos a ver essa situação. Olha, o governo, ele precisa de rever as políticas. Não pode, de nenhum momento, eu ouvi aqui aquele discurso do Jonas Savimbi, dizia que os conselhos que nos levam à derrota não podem ser aceitos. Os conselhos que nos levam à resignação não podem ser aceitos. Então, muitas vezes, o nosso governo está sendo aconselhado em políticas públicas que nos levam à derrota, que nos levam à humilhação, que nos levam à resignação como moçambicanos. O governo moçambicano não pode aceitar esse tipo de coisas. Em relação à questão essa coisa de Gongo que está a dizer, é uma desculpa falseada. Nós temos moçambicanos aqui que trabalham fora do país, que recebem divisas e estão a construir as suas vidas aqui no território. Por que esses que recebem divisas, que são moçambicanos, não podiam comprar o cimento lá com as divisas que eles recebem para poder coisa? Alguma vez eles deram dois preços, que temos um preço aqui em divisas e outro preço aqui em meticais. Eles podiam ter feito isso. É proibido preços em... Ok, mas o problema aqui é o seguinte, é que se eles dizem que estão a poder babar divisas, mas temos moçambicanos que recebem divisas, estão a trabalhar fora. Sim, mas este é o problema do seu governo. Porque eu recordo-me que o Hotel Polana dava dois preços. Dois preços. O Hotel Rovuma dava dois preços. Aprovou-se uma lei que proíbe a fixação de preços de moeda não nacional. Então, esse é o problema do governo. Então, deixa-me lá terminar. Então, é nessa premissa do Gongo, isso é uma mentira que está a dizer. Não é verdade. Porque temos irmãos que estão a trabalhar nas minas da África do Sul, estão a receber em randes e estão a construir aqui dentro a esses valores todos. Temos irmãos que estão a trabalhar em várias partes do mundo a receberem divisas, mas estão a comprar o cimento a esses valores. Isso é uma mentira e ainda continua a ser essa política de poder estagnar a sociedade moçambicana, que o governo não está a perceber isto. Muito bem, doutor Panga. Mas doutor Panga, é assim. Havendo vontade, nós temos caminhos de ferro que está disponível a ajudar como responsabilidade social. O cimento pode ser distribuído pelo comboio. O comboio vai carregar cimento na Dugongo, distribui toda a via até Esqualaquala. O pessoal de Gaza vai buscar cimento no Chocwe. O pessoal de Inhambane vai buscar cimento no Chocwe. O pessoal do norte de Inhambane pode ir buscar o cimento em Mapai. A mesma coisa acontece com Beira. Beira tem comboio que vai até o Zimbábue, distribui todo o corredor da Beira e distribui todo o corredor de Sena, a de dar cimento até Tete. A mesma coisa Nacala vai fazer. Distribuir cimento de Nacala até Tete. Distribuir cimento de Nacala até Lixinga. E depois vamos ver quanto é que vai custar o transporte de tirar, por exemplo, o cimento
de Quamba para Mandimba. O valor do cimento de tirar de Chocwa para Chibuto, para Machacase. Isso é o que é. Tendo em conta que estas empresas têm responsabilidade social. Eu penso que seria melhor nós investirmos nisto do que naquela vergonha dos caminhos de ferro em comprar ações das linhas aéreas de Moçambique, só para continuarmos a criar prejuízo de mais de 20 milhões em menos de um ano. Muito bem, doutor. A justificativa é isso, doutor Muxanga, está assente nessa questão das divisas, porque a questão do transporte, o Venâncio Mondlane viu que mesmo que duplicasse ou aquele valor de transporte que eles cobram para Maputo, Durban, o valor não podia chegar até aí. Por isso mesmo que a do Gongo encontrou essa justificativa esfarrapada de que está a fazer isso para poder babar divisas. Mas então há moçambicanos que estão a trabalhar e receber divisas. Por que esses estão a ser castigados? Não tem lógica a justificativa de Gongo. A lógica que existe aqui é pura simplesmente para continuar a provocar convulsão no país quando os jovens não tiverem habitação. Tudo bem, doutor Panga. Então, a última questão, como o tema que colocou, é a questão do Venâncio Mondlane, que está com um processo. Não é? Essa questão do processo com o Venâncio Mondlane, eu acho que o Ministério Público não tem legitimidade neste momento de condenar a ninguém e de nem elaborar processo para ninguém, enquanto não puder julgar aqueles que mataram cerca de 500 pessoas no país. Tem esses processos. Outro processo que o Ministério Público tem na divulgação dos resultados. O Conselho Constitucional disse de que há 275 processos relacionados aos ilícitos eleitorais que foram submetidos à PGR para serem julgados. Até hoje, esses 275 processos, não há nenhum que já foi publicado a sua resolução. E não há ninguém que está sendo julgado neste momento. Então, não faz sentido neste momento. Nós sempre dissemos que para que as autoridades judiciais, a PGR, dentro de tribunais, que elas tenham legitimidade, mexam esses processos que estão aqui. Quem é que está julgado hoje pela morte de mais de 500 pessoas? Quem é que foi julgado pelos 275 ilícitos eleitorais que entraram na Procuradoria e que até hoje ninguém está a ser julgado? Então, qual é a legitimidade que vai ter com relação ao processo que está nesse momento com o Venâncio Mondlane? Então, é exatamente nesse sentido em que, para que as nossas autoridades, elas tenham efetivamente legitimidade, tratem os processos de igual maneira. Não vale a pena pensar, olha, esse aqui deve ser julgado, o outro não. Por que não julgam os que mataram? Qual é o problema? Por que não julgam esses que cometeram ilícitos eleitorais? Qual é o problema? Muito obrigado. Tudo bem, doutor Panga, volto mesmo, continuo consigo para fazer a última pergunta que eu tinha colocado. Qual é o impacto, se estamos diante de um problema, muito brevemente mesmo, para gerirmos a questão de tempo, qual é o impacto que pode existir caso estejamos diante de um problema, se o governo insistir numa postura de adiar uma solução sobre a confiança do povo quanto então às instituições governamentais, muito brevemente? Olha, é assim, aqui o CNE, Conselho Constitucional, mergulhou esse país na situação em que nós nos encontramos. Era, se calhar, um mal menor se tivesse anulado as eleições. Porque as eleições são para poder justificar a vitória e a derrota. Por isso que as eleições devem ser livres, justas e transparentes. Quando são assim, aquele que perde, ele não tem motivo de poder se reivindicar. Porque as eleições foram livres, justas e transparentes. Ele reconhece que foi derrotado. Não vai reivindicar nada. Então, tendo em conta esses 275 ilícitos eleitorais que ocorreram lá, e o Conselho Constitucional teve conhecimento desses ilícitos. Mesmo assim, validou as eleições. E hoje estamos nessa desordem. Aquele que foi derrotado não concorda que foi derrotado. Sim, então, é nesse contexto, enquanto existir uma situação dessa em que o derrotado tem alguma crença de que ganhou as eleições, e depois temos um governo que diz que ganhou eleições,
o resultado é esse. Vimos ainda ontem, foi ontem ou hoje, que o primeiro-ministro foi vaiado. As cotas do presidente ficou a entrar em algum ponto. Então é essa situação que nós temos que passar. Mas se nós aprimorássemos os nossos processos eleitorais, que cada um soubesse, visse a sua posição e convencer-se com essa posição, não teríamos esses conflitos. Tudo bem, então acredita que adiar algum problema, mais especificamente a questão da alteração dos preços ou subida dos preços, não apenas dos cimentos do Gungo, pode estar a minar a confiança que o povo tem nas instituições governamentais? Eu acho que esse é um motivo. É um motivo que está a esconder muitas outras coisas por detrás das eleições. O motivo principal aqui são os resultados das eleições. Tudo bem. Então, coloca-se... A ouvir, todos eles... É verdade que nós estamos a desprezar o nível de vida que subiu. E é por causa disso mesmo que as pessoas estavam a pensar que o custo de vida, dentre vários outros problemas, haviam de ser resolvidos através das eleições. E como isso não foi feito, agora estão a tentar obrigar que o governo atual ele procure resolver esses problemas. Tudo e bem. Que está a ser... Para poder resolver problemas desta natureza, passa necessariamente por dar uma reviravolta da ideologia atual. Muito bem, doutor. É assim, desculpe. Um governo que leva um mês a constituir-se, depois de alguém ter tomado conhecimento de ganhou eleições em outubro, ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ainda não esquematizou, não sabe com quem vai governar, não sabe, pensou em ter um inspetor-geral a nível da presidência, não sabe quem deve ser o inspetor-geral, ainda está à procura, não sei se está à procura em colaboração com Maziones, ou com profetas, ou com curandeiros, ainda está à procura de secretários de Estado para ministérios, e nem sabe quantos secretários de Estado terá que nomear. Na educação, por exemplo, já prometeu o ministro, secretário de Estado para a Cultura. Se tem secretário de Estado de Cultura, então terá que haver o secretário de Estado para o Ensino Geral. E depois terá que haver um secretário de Estado para o Ensino Técnico Profissional, Superior e Técnico Profissional. Quando formos à economia, precisaremos de quantos? Se ele leva um mês para fazer esse exercício, acham vocês que em 100 dias vai trazer solução para os problemas que apoiam do povo moçambicano? Muito bem. Vamos então entrar para o segundo tema, caríssimos telespectadores e internautas. Como se vê, o debate está realmente intenso. No entanto, é importante que nós sigamos para este próximo tema para que consigamos também seguir para o terceiro. O segundo tema, Dr. Mulungu, vou já para si. Nos diz que o Governo anuncia medidas de ponderação para a mitigação do custo de vida. Ainda ontem, no programa Linha da Frente, nós abordamos um pouco deste tema. Acredita que estas medidas vão passar do discurso à prática ou então é mais uma jogada para ganhar tempo? Bem, eu acho que pode sim passar do discurso para a prática, mas isso tem muitos detalhes que precisam ser revistos de facto antes deste processo ou para a concretização deste processo, passar de discurso para uma materialização. E esses detalhes é a questão da fiscalização. De facto deve haver aqui uma fiscalização e deve haver garantias para toda a classe empresarial que lida muito com este setor de produtos da primeira necessidade, de que de facto eles não vão pagar o IVA e se calhar numa ação mais benevolente ou numa ação que o Estado compreenda que é necessária para fazer fluir este setor que é muito importante para o dia a dia de cada moçambicano, não pagar taxas aduaneiras, ou seja, haver uma isenção para a importação disto, ou seja, tem que se resolver esta parte também, ela é muito crucial. O arroz, se calhar, podia chegar ao consumidor a um preço muito mesmo reduzido. Uma outra vertente tem a ver com, de facto, a questão de
haver fiscais nas prateleiras do revendedor. Este sim deve ter um fiscal que vá para lá e visualize os preços para que não haja de facto essa questão de especulação, porque o senhor João e a dona Maria, que tem lá a sua mercearia ou o seu pequeno supermercado, podem aplicar o preço tendo em conta aquilo que é a sua compreensão de margem de lucro, tendo como base aquilo que foi a aquisição, neste caso o custo da aquisição e aquilo que são as despesas operacionais. Então, é preciso que haja esta frequente fiscalização, mas o melhor fiscalizador é o visado, que é o povo moçambicano. Se o povo moçambicano se concentrar no sentido de fiscalizar estes preços a nível dos mercados ou mercearia, aí sim nós teremos de facto uma diminuição em boa parte desta questão de especulação de preços. Agora, caso nós já assistamos no meio disto uma falta de comprometimento ou falta de palavra por parte do governo, eu acho que nós vamos já assistir uma crescente onda de manifestação. Isso que nós estamos a ver ainda é uma demonstração mínima, mas este é o novo modo de ser do povo moçambicano. Então, sendo o novo modo de ser do povo moçambicano, significa que a forma como eles vão fazer a pressão, como eles vão cobrar alguns resultados, será na base de colocação de barricadas nas estradas, inibição de circulação de viaturas ou de bens e serviços. Então, é preciso que esta questão seja ela bem verificada. Isto não pode ser levado também de ânimo leve, não pode ser politizado. Assunto estômago não se pode politizar, tem que se satisfazer. É por isso que esta promessa ela foi muito bem ouvida, foi muito bem escutada, ainda bem que o deputado Mushanga trouxe aqui um subsídio muito importante, que é a questão de colha. Se foi a Assembleia da República que discutiu a questão do incremento do IVA em produtos de primeira necessidade, deverá ou caberá a responsabilidade a esta instituição de discutir de novo essa questão e, de facto, aplicar uma lei que prossiga nesses termos. Então, nós vamos esperar que a Assembleia da República, de facto, sob orientação, se calhar, do Presidente da República, não compreendo muito bem isto como funciona, vai, de facto, prosseguir nesses termos. E, prosseguindo nesses termos, nós poderemos, se calhar, ter um resultado palpável que agrada a todos nós. Mas, enquanto nós não tivermos o engajamento da população no sentido de fazer um controle na íntegra, será muito difícil que nós tenhamos, de facto, essa redução de preços, porque também os revendedores e os empresários também não são muito honestos, porque querem ganhar no final do dia. Então, nesta vontade de querer ganhar ainda mais, eles podem continuar com os preços ou fazer uma redução minimalista, não na redução que será de facto orientada pelo governo. E fora isso, o governo tem que rever o preço do combustível, principalmente do diesel, porque o diesel é que move os caminhões que transportam estes produtos de um ponto para o outro. Então, esta é mais uma despesa que esta classe empresarial tem por si verificado, está a um nível muito alto. São raras as vezes que o diesel esteve mais alto em termos de pressário comparativamente à gasolina. Então, é preciso que se verifique isso. Não é só tirar o IVA dos produtos de primeira necessidade, mas temos que verificar a questão dos preços dos combustíveis para que a banda funcione devidamente. Exato. Dr. Mushanga, eu penso, é mesmo para si. Eu penso que também, para além do IVA, é preciso eliminar as taxas da Kudumba. Se a questão é fiscalizar para ter certeza de que o produto que está a vir é aquele, esse serviço é do Estado. É policiamento. O policiamento não pode ser pago. Então, tem que se acabar com taxas da Kudumba, tem que se acabar com as taxas que se paga a MSNET, porque é uma taxa de roubalheira, não é nada aqui. Há um grupo
de ladrões pendurados na CTA que montaram aquele esquema com alguns que são dirigentes da autoridade tributária que estão-se a distribuir aquele dinheiro. E acabar com o preço de armazenamento. Porque os armazéns são dos caminhos de ferro. São dos portos. Os portos são do Estado moçambicano. Os portos podem contribuir para a redução do custo de vida, a responsabilidade social, isentar o armazenamento, acabar com o Kudumba, acabar com o MSNET, taxas do IVA. Acho que isso pode trazer alguma coisa, sem prejudicar o importador que vai comprar o arroz com muito sacrifício no exterior. Então acredita que este discurso pode passar para a prática ou então é apenas um discurso vazio? O problema é que você tem que saber quem são os donos da Kudumba. Você tem que saber quem são os donos da MSNET. E você tem que saber quem são os verdadeiros lacaios ligados ao armazenamento nos CFM. Este é que é o problema. Por isso que o presidente diz uma coisa agora aqui contigo. Sai daqui, anda 2 metros, a coisa já mudou. Você liga para ele como Vitela, aceita uma coisa e recebe outra proposta pela Vodacom e já mudou de juízo. Porque a pessoa que liga na Vodacom tem mais peso do que você, que falou na Movitel. É por causa disso que há esta preocupação de pessoas que querem oferecer viaturas à primeira-dama para doar e aparentar que estão a promover a imagem da primeira-dama. Não precisa de ser promovida. O Conselho Constitucional já te promoveu, a senhora e o seu marido. Já foram felizardos. A senhora é felizarda, já foram dados. Não anda a carregar coisas sujas para sujar demais. Porque só o que recebeu do Conselho Constitucional é muita sujidade. Portanto, é preciso, para além do IVA, acabar com taxas da Kudumba, da MSNET e do armazenamento. E vamos ver a que preço fica o arroz. Muito bem. Dr. Pangai, Olha, desculpe. a mesma pergunta para si. Eu duvido muito, mesmo que o arroz baixasse, aliás, para 2 meticais, eu não sei se ia resolver o problema da convulsão social. O problema da convulsão social está para além disso, do custo de vida. Está para além. Nós sabemos, aqueles que perderam seus entes queridos, mortos pelo baleamento, como é que repara o atual governo? Nós sabemos como é que a pessoa se vinga daquele que sabe de que esse matou meu pai, esse matou minha irmã, matou meu marido. Essa dor não sai na cabeça dele. Vai encontrar todo motivo para poder atingir aquele que matou o seu ente querido. Olha, a situação das mortes provocou ira por parte de muitos moçambicanos. Mesmo aqueles que não são familiares diretos. Aqueles que têm o sentimento humano. Quando viu aquilo nas câmaras, as balas perfurando cabeça de pessoas. Como é que, até que medida em que essa pessoa poderá voltar no coração do familiar daquele que morreu? O que terá que fazer? Para mim, o problema aqui, mesmo que se resolva o custo de vida, vai haver outra desculpa. Vai haver muita desculpa disso. Aqui o que acontece é que deve-se pegar Venâncio Mondlane, que é o dono dessas pessoas que estão em convulsão, para ele colocar as suas premissas e ser ele, Venâncio Mondlane, a apagar essas situações. Caso contrário, vão se criar várias medidas aqui, vamos baixar saco de arroz para 1 metical, vamos baixar o combustível para 2 meticais, sei lá o quê, mas as pessoas continuarão a arranjar motivos para poder se reivindicar e fazer uma desgovernação desse país. Então, a pessoa indicada que pode, de alguma forma, em colaboração com o governo, para amainar esse grupo, porque são vários grupos a reivindicar diferentes situações. Então, questão de coisa... Eu não acredito muito que baixar produtos, medidas, isso vai terminar a convulsão social. Não desprezo a questão disso, mas eu penso que essas são desculpas que se encontram. Doutor Pangaia, os dirigentes da Frelimo
assumiram neste e noutros debates que já identificaram o problema. O problema que existe no país não é apenas a questão da justiça eleitoral, porque eles acham que os dirigentes dos partidos que reúnem com o presidente já esqueceram da justiça eleitoral. A única pessoa que ficou a lutar pela justiça eleitoral é o Venâncio sozinho. Portanto, o jogo aqui é isolar o Venâncio cada vez mais. E como devem isolar o Venâncio? É dando de comer, dando material de construção barato. Que dê esse material barato. Que dê de comer ao povo moçambicano. Ainda que seja de forma gratuita. Depois vamos ver se eles alcançam os objetivos ou não. Por isso que eu disse, aquele que cabula vai ter problema de defender a sua monografia. Então deixa eles. Agora, o que nós estamos a tentar dizer aqui, para não dizerem que a Iva Zelanga, é que não basta tirar IVA, é preciso tirar Kudumba, Ebsinete e taxa de armazenamento dos produtos importados. E outras medidas devem ser tomadas nos produtos locais. Muito bem. Desculpe, pessoal. Sim. Para além de poder incrementar, vamos colocar essa questão que está a dizer aqui e também não coloquemos de fora quem é o dono dessas pessoas que estão na rua hoje, que é o tal Venâncio Mojano. Eles sabem disso. Então, tendo em conta que existe um dono desses manifestantes, por que não pegar esse dono? Não querem. Para poder coisa. Eles agora mesmo hoje estão reunidos. Então, uma das coisas, por exemplo, o deputado Muxanga estava a falar o seguinte, de que esse clã que entra agora nos poderes políticos, o clã de Inhambane, essa é uma outra fonte de conflito. O país é grande. Como se coloca tanta gente assim no poder da mesma província? O que tu vai trazer isso? É mais um outro conflito no seio dos moçambicanos. Será que é só Inhambane que tem pessoas inteligentes? Nós vimos o ministro cessante era de Inhambane, Mariano. Agora a primeira-ministra novamente de Inhambane. Qual é o segredo que existe em Inhambane? E o dono dos dinheiros no Banco de Moçambique, o Zandamela, é Inhambane. Então o que nós estamos à espera disso? A questão da distribuição do poder político constitui também uma das fontes de conflito. Esse país é extenso. Se nós estamos a falar da unidade nacional, em contrapartida, vamos ver que a maior parte dos poderes estão numa determinada província. O que as outras províncias vão achar sobre isso? Muito bem. Caríssimos telespectadores, enquanto a crise em Moçambique aperta este mesmo país, já agora enfrenta um escândalo que pode ser, então, nacional e afetar negativamente a sua reputação. Estamos a falar do caso do tráfico de drogas que envolve diplomatas moçambicanos. E desta feita entramos para o terceiro tema desta nossa edição do FTV Debate, voltando já para o Dr. Muxanga, fazendo esta pergunta. Como é que isto afeta a imagem de Moçambique, Dr. Muxanga? E se isto pode, em algum momento, afetar as nossas relações diplomáticas com os outros países? Não, as relações diplomáticas já estão afetadas. Já se disse, um grande investigador do Departamento de Estudos Estratégicos da África do Sul, Dr. Mbeki, irmão do Dr. Tambo Mbeki, já apareceu em público a assumir que Moçambique está a matar os sul-africanos com quantidades de droga que saem de Moçambique, com quantidades de vochongo que saem de Moçambique. E até já provaram que apanharam alguns moçambicanos que andavam em escolas a distribuir drogas na África do Sul, moçambicanos naturalizados a sul-africanos. Portanto, uma das situações que tem criado aquela situação dos estrangeiros serem corridos de qualquer maneira lá às vezes, tem sido esta questão de drogas. Aliás, quando em janeiro do ano passado queimou-se machibombos, o que estava-se a discutir era que os moçambicanos transportavam drogas naqueles autocarros. E os sul-africanos conseguiram provar isso com A e mais B. Agora, o que nós não sabíamos era que, afinal de contas, o consulado de Moçambique, numa determinada região, era o comando deste tráfico de drogas. Agora, a questão que se levanta é, tendo em conta que o cônsul honorário, que é um brasileiro, diz que ele recebeu orientações
da Embaixada Moçambicana no Brasil para contratar o fulano, ciclano e cicrano, que afinal esses são verdadeiros traficantes, são representantes da maior organização de traficantes de droga em todo o Brasil e no mundo. O que nós devemos procurar saber hoje aqui é quem era o ministro do Interior, quem era o diretor-geral da Migração e quem era o ministro de Negócios Estrangeiros e seu vice. Quando chegou a tal comunicação de que o cônsul honorário devia contratar aquelas 4 personalidades, que uma delas até já foi se entregar voluntariamente a confessar que fazia parte do sindicato. Pegar o estatuto diplomático da República de Moçambique, distribuir a traficantes para passear em todo o mundo, distribuir a traficantes para os traficantes poderem exercer o seu papel de melhor maneira, com impunidade garantida a partir de Maputo. Muito bem. Dr. Mlongo, como é que isto afeta as nossas relações diplomáticas, o escândalo das drogas que são então traficadas no Brasil? Muito brevemente. Bem, isto afeta profundamente as nossas relações diplomáticas, quebra a questão de confiança. Moçambique passa a entrar numa rota de parceiros não confiáveis. Uma representatividade diplomática como esta, ela deve ser de facto feita uma radiografia do indivíduo antes dela pertencer a essa instituição ou trabalhar para essa instituição, porque isto lida diretamente com a representatividade do Estado. Então, quando temos lá membros do suposto PCC, que é o primeiro comando da capital, que é um grupo que foi criado numa primeira fase para lidar com a questão dos direitos dos reclusos no Brasil, mas que depois transformou-se no maior dispositivo de tráfico de drogas dentro e fora do Brasil. Nós começamos a perceber que há aqui falta de comprometimento para com questões do Estado. Essa questão diplomática ela não pode ser olhada de ânimo leve. Há várias leis, como a Lei 29 da Convenção de Viena de 1969. Temos também essa, pode ser conjugada, se calhar, com a Lei 42 da Convenção de Viena, que lida exatamente com esse tipo de questão. Mas é preciso com que estas questões elas tenham um tratamento muito mesmo forte por parte do governo atual, no sentido de responsabilizar as pessoas que supostamente indicaram esses funcionários para este consulado, porque há uma ideia de que o senhor que esteve detido, o senhor brasileiro, mais conhecido por Fuminho, que esteve aqui em Moçambique, que morava próximo à presidência, tem uma ligação com essas figuras. Então é preciso que nós, a nível interno, façamos a nossa investigação e responsabilizemos as pessoas que estiveram envolvidos nesse processo, que indicaram a contratação dessas figuras, para que, de facto, tenhamos essa diminuição daquilo que é essa mancha ou essa nódoa a nível internacional. Exato. Considerações finais, Dr. Nuno. Bem, a jeito mesmo de considerações finais, eu ia apelar ao Presidente da República e principalmente ao seu conselheiro para os assuntos diplomáticos para que verificassem, fizessem uma radiografia, um levantamento de dados, todos os funcionários das embaixadas a nível internacional, para que nós tenhamos um domínio das pessoas que lá se encontram, porque este tipo de situação são situações intoleráveis. É possível que aconteça assim, mas tem que ser sempre algo do nosso domínio, principalmente em estados como o Brasil. E tem que se desconfiar sempre essa questão de indicar certos nomes. Tudo deve passar num processo de concurso público, chamar as pessoas, conhecer as pessoas, e depois de conhecer as pessoas, como fazem as diversas agências, vai-se à busca de informação, levanta-se dados dessas pessoas e só assim é que são contratados. O Estado tem que conhecer a pessoa antes dela pertencer a uma determinada agência que representa um setor muito sensível, que é um setor diplomático. Exato. Dr. Pangai, em jeito de considerações finais, respondendo à pergunta, este caso pode ou não afetar as nossas relações diplomáticas? Olha,
a luta neste momento no nosso país é de poder transformar o nosso país num país produtivo. Nós não estamos a produzir. Passamos a ser consumidores por excelência. Sendo consumidores, obviamente que se reduziu drasticamente a questão de emprego. Temos maior parte da população sem trabalhar. E depois disso, temos essa situação de várias indústrias que se instalaram no país em face dessa situação do país ter se passado para o seu consumidor. Temos as indústrias de rápidos, temos as indústrias de drogas, temos as indústrias de terrorismo, temos a indústria da corrupção. É o que está a lidar no nosso país neste momento. Muitos estão a ver vida fácil quando rapta alguém e depois exige tanto dinheiro. Quando busca drogas e onde estão a ser consumidas essas drogas? Maioritariamente, o nosso país está sendo um corredor, está sendo um produtor disso para os outros países. E esses países vêm aqui e usam o nosso país numa situação dessas. Então, nós temos que resolver o problema da produtividade no país. Reerguermos as nossas indústrias. Mas para isso, é aquilo que sempre nós dissemos. Nós temos que negar essa política de nos colocar como consumidores. Temos que reerguer as nossas indústrias que já matamos. Tudo bem. E essa ganância de enriquecimento ilícito que está na mente de muitos moçambicanos, em face também dessa fraqueza de educação que nós temos, que até procuram alienar a sociedade moçambicana em troca de bilhões de dinheiro para a família dele, para ele, que nem que Deus lhe desse 500 anos para viver, ele não ia conseguir acabar essa fortuna toda que está a juntar pela corrupção, está a juntar pelo terrorismo, está a juntar pelos raptos, está a juntar pelas drogas. O nosso país não pode ser conotado nesse tipo de situações. Dr. Pangai, isto pode ou não afetar as nossas relações diplomáticas? Olha, sabe o que está a acontecer? É que o nosso país é um instrumento desses senhores, de outros senhores. Nós não estamos a governar o país sozinhos. Nós não estamos a governar o país sozinhos. Mesmo, olha, depois das nossas eleições, qual foi o país de fora que tomou medidas em face daquilo que ocorreu nas eleições? Não há. Todos eles estão de mãos dadas. Então, há aqui necessidade da originalidade moçambicana a resolver esses problemas. Neste momento não vale a pena nós preocupar-nos das relações com outro país. Mesmo que façamos coisas ruins, o país vai ter sempre essas relações lá. Há pouco tempo estamos a ouvir países disponíveis a poder investir no orçamento, investir nisso, mas aquilo. Estamos a ouvir isso. Então, significa isso aqui que, olha, não vale a pena preocupar-se nessa questão das relações de fora. Porque eles mesmos têm um bem maior que tiram aqui. O bem maior que tira aqui nunca vão trocar com a nossa imagem. Porque se o Ocidente ou qualquer outro país se preocupasse com a imagem deste país, então havia de intervir para responder às preocupações da população que está na rua hoje. Não está a aparecer nem a União Europeia, nem a FMI, nem Banco Mundial. Vimos Venezuela, quando cometeu aquelas falhas todas, houve tantas sanções contra o regime de Venezuela. Diga-me lá qual é a organização que sancionou Moçambique em face das situações todas. Então não vale a pena nos preocuparmos com a diplomacia. Exato. Muito obrigado, Dr. Muxanga, já se despediu. Muito obrigado. Muito brevemente. É só agradecer a todos e dizer que no mínimo não vão dizer que não vos dissemos. Mulamba com inglês a Miguel. Tem que me inglês. Escutem, ouçam e mudem de comportamento, porque estão a matar o nosso país. Muito obrigado. Desculpe, uma questão, não terminei a coisa. Assim, em termos de sugestão, as medidas de ponderação, elas devem ser associadas à conversação com o Venâncio Mondlane, porque esse Venâncio Mondlane está-se a mostrar como dono dos manifestantes na rua. Não vale a pena apenas apostar nessas medidas de ponderação sem que pegue cabeça de ponte dos manifestantes. Outra questão, num ponto prévio, falamos dos funcionários desligados nos ministérios. Há mais de 5 anos,
os processos ainda estão a ser tramitados para que eles sejam integrados na Previdência Social. Razão pela qual que nem beneficiam-se das condições dos funcionários ativos, nem daqueles que estão na Previdência Social. Eles estão extremamente prejudicados. Então, o ministro da Administração Estatal e Função Pública, INPISA, essa é uma das atividades fundamentais de poder melhorar aquilo que são os procedimentos administrativos na função pública. Não vale a pena continuar aí a falar de outros. Eu vejo na imprensa, muitas vezes está-se a falar de decisões tomadas nos outros setores, mas INPISA como sendo um porta-voz. Não está a aparecer aqui também decisões tomadas no seu setor. Exato. O seu setor, neste momento, é chave. O funcionário público é aquele que está a implementar o plano quinquenal do governo que se partiu naquilo que é a promessa do próprio partido. Dr. Pangai. Muito obrigado. Muito obrigado. Caríssimos telespectadores, é dessa maneira que nós terminamos esta edição de quarta-feira do FTV Debate. Como bem se viu, foi um debate aceso onde discutimos 3 temas essenciais que têm sido atualidade nas últimas semanas, ou, para melhor dizer, nos últimos dias. E nós voltamos na próxima quarta-feira, à mesma hora, com mais temas de debate para si, onde o caríssimo telespectador e internauta está convidado a participar a partir de casa, de alguma forma e de algum jeito, não é? Poderíamos dizer, também contribuir para aquele que é o desenvolvimento do nosso país. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Desejamos que tenha uma ótima semana. Fique bem.